Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos conversar com o engenheiro Aloísio Vasconcelos. Ele é presidente da CEMIG Telecom, uma das maiores empresas de telecomunicações do país. E é uma empresa mineira, não muito conhecida ainda, e agora você, que é um empresário, empresária executivo, vai ter uma ideia da inteireza desta empresa e do papel dela na economia de Minas Gerais e do país no campo das telecomunicações. Senhor Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado eu, é uma honra num canal de audiência e um jornalista respeitado. Muito obrigado. Do ponto de vista da história da empresa, isso é muito importante para que nós possamos ter um juízo de valor e aí tomar as decisões nas empresas, adquirindo também o produto principal, ou seja, a informação por cabeamento em rede. Quando é que surgiu a CEMIG Telecom e qual é hoje o posicionamento dela? A CEMIG Telecom é uma empresa que nasceu no início do governo Itamar Franco, 1999, salvo engano, 13 de janeiro. É uma empresa que nasceu sob a égide de servir a Minas. Para nós isso é muito importante, né? E principalmente uma empresa que tivesse um diferencial de qualidade, porque até então nós tínhamos serviço de transmissão de dados, de canais a cabo, telefonia e a própria internet, não no estado da arte. Então a CEMIG Telecom se propôs a isso, né? Ela tem hoje 18 anos e está atingindo o nível de estado da arte nesse setor de telecomunicações. Eu me lembro que então está entrando na maioridade a CEMIG Telecom. Agora, em termos da composição acionária, para a gente entender em termos de gestão e em termos também desse serviço chegar com qualidade até o consumidor final. A composição acionária é muito simples, é uma empresa 100% CEMIG. A CEMIG, todos sabem, é uma das melhores, se não a melhor empresa de energia do Brasil. Está em 774 municípios de Minas Gerais e é a nossa empresa holding, né? A CEMIG Telecom, ela tem um diferencial. Qual é? É que ela trabalha exclusivamente com fibra ótica. Porque, para o senhor aí entender, a velocidade do som é uma, a velocidade da luz é outra. Então, nós usamos a velocidade da luz na fibra ótica para transmitir som, imagem, dados, relação matriz-filial, levar para o interior as notícias da capital, receber de lá feedback permanente e, além do mais, nós somos das poucas empresas hoje que estamos praticamente em toda Minas Gerais, em talvez mais de 90% do PIB mineiro, 100% na região metropolitana de Belo Horizonte, com um detalhe, João, com redundância. O que é redundância para o público entender? Eu tenho alimentação da esquerda para a direita e tenho alimentação da direita para a esquerda. Quer dizer, qualquer lugar que acontecer um problema, eu tenho suprimento. Aí é que está a resposta que o nosso cliente tem de nos dar 86% de índice de satisfação com a CEMIG Telecom. Eu fico pensando aqui o seguinte, todos nós que temos aí uma internet em casa, o grande pavor da gente é caiu o sinal e interrompeu o sinal. Do ponto de vista da sua gestão, como é que é tratado este principal ponto, esse coração do sistema pela CEMIG Telecom? É claro que nós temos clientes corporativos, nós temos clientes os grandes bancos, as grandes universidades. Obviamente, numa universidade que tem um laboratório, tem um centro de pesquisa, não pode cair o sinal, então eu tenho que ter uma estrutura especial. E nós temos um público que eu não tenho sequer como dimensioná-lo, João, porque nós hoje fornecemos a transmissão de internet, banda larga, de alta qualidade, acessibilidade 100%, quantos megas, gigas forem necessários, para um sem número de provedores. E cada provedor, né, ele distribui ali na sua área geográfica, ou de Minas Gerais, ou da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, de Goiás, onde nós já estamos. Agora chegamos a São Paulo, Rio de Janeiro, e o grande orgulho que a gente tem é o provedor, ele tem um volume de queixas baixo. Significa que a prestação de serviço da CEMIG Telecom de qualidade em todos os níveis é muito boa.
E eu vejo, por exemplo, o caso de provedor, o lá de Barbacena, na minha cidade, da minha região, é o Net Rosas e é da CEMIG Telecom. E dá muita reclamação na região de lá, a questão geográfica não dá. Só para a gente ter uma ideia, porque há um mito também, né, senhor Luiz? Ah, se tiver muito morro, se tiver um lugar, o sinal chega ali e ele enfraquece. Isso é mito ou é realidade? É mito porque nós temos a transmissão via satélite, nós temos a transmissão via rádio, nós temos a transmissão via sistema CEMIG, nós temos a transmissão acompanhando as torres da CEMIG, pode olhar sempre a torre, tem lá um cabo para raio, mais um cabo nosso da CEMIG Telecom, que é fibra ótica. E muitas das cidades nós temos rede subterrânea. O que significa isso? Que independe de chuva, tempo, acidente, caminhão trombou, etc. O que é importante é que a gente tenha a tecnologia atualizada. Nós temos um sistema que chama DWDM, que é o que há melhor em qualidade hoje para atender a nossa clientela. E agora não estamos satisfeitos não, nós estamos buscando o que tem mais, trocando experiência com o mundo. A propósito, João, eu vi aqui o seu quadro muito bonito e ele marca ali Nova York de um lado e Amsterdã, na Holanda, do outro lado. Você sabe que hoje a CEMIG Telecom está nas duas? Quer dizer, o nosso cliente hoje chega a continentes que antes era inimaginável. Online, quer dizer, cabo subterrâneo, submarino no caso, e mostra o estado que a CEMIG Telecom está para servir a seus clientes, principalmente de Minas Gerais. Mas estamos em 8 estados da federação. Em Minas, quantos municípios? Diretamente, eu poderia dizer para você, 94 municípios. Mas indiretamente, através dos provedores de internet, a 316, quer dizer, mais ou menos metade do que a CEMIG tem. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando com o presidente da CEMIG Telecom, Aloísio Vasconcelos. Tem muita novidade ainda, eu aguardo você. Até já. No programa de hoje, nós estamos conversando com o presidente da CEMIG Telecom, Aloísio Vasconcelos. Bem, no primeiro bloco nós tivemos assim uma visão geral da empresa, não é? Sim. E agora a localização dela no Brasil em relação ao mundo, que o senhor citou um pouquinho também, olhando esse nosso painel todo conectado aí, né, as redes de fibra ótica no mundo, isso é movido por aí, a gente sabe que é fundamental. Hoje no ranking nacional e mundial, como é que o senhor coloca, ou se coloca, a empresa CEMIG Telecom? Olha, evidentemente é uma empresa ainda pequena, é uma empresa de valor da ordem aí de 400, 500 milhões, uma empresa que tem 400 e alguns colaboradores diretos, mas a presença física dela é significativa, né? Nós já estamos em 8 estados, como eu falei, além de Minas, Pernambuco, Ceará, Bahia, Goiás, agora o Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Não na cidade do Rio, mas já estamos em Nova Iguaçu e daí a pouco chegamos para atender a Light, que vai ser um grande cliente nosso. No mundo, a gente chegou aos Estados Unidos, em Nova York, Miami, e na Europa, em Amsterdã. Agora, o importante também é que a gente tem os chamados contratos de swap, quer dizer, eu empresto um serviço e recebo um serviço com a Telebrás, por exemplo, que ela tem redes com outras empresas, que agora o Brasil vai ter o seu 100% de banda larga, e nós também estamos comprando uma cota disso para não deixar Minas Gerais fora dessa atualização. A empresa é de porte médio, mas de tecnologia é avançadíssima e eu posso garantir que é um pouco de orgulho para os nós mineiros. Em 9 prêmios da entidade nacional, nós ganhamos 6, né? E continuamos classificados cada vez mais para servir sempre melhor, com carinho, com toda a qualidade disponível que a tecnologia hoje nos coloca. Aliás, lembrei um detalhe aqui, somos uma empresa com proteção contra hackers. Isso é um ponto importante porque tem muito hacker do México atacando o Brasil e nós estamos ilesos a isso. Graças a Deus. O último ataque que teve, então, a CEMIG Telecom não sofreu, não foi atacada? Absolutamente, João, zero. Você viu algumas empresas fora do ar, não é?
E eu garanto a você que os clientes CEMIG Telecom ficaram no ar, não se abalaram e não vão se abalar, porque a gente está adiante disso em termos de pesquisa. Quando vem um ataque, nós já estamos lá na frente detectando, eliminando e fazendo com que Minas tenha o que há de melhor em telecomunicações. Nós sabemos que Belo Horizonte é referência hoje nessa área de computação. Temos aí o Vale de São Pedro, né? Aqui no prédio mesmo tem um Vale Raja, ou seja, com as startups, que são projetos rápidos, objetivos, diretos e inovadores, usando como plataforma a internet. Eu pergunto o seguinte, a mão de obra da CEMIG Telecom sai toda daqui ou é importada? Qual é o perfil que os senhores trabalham hoje? Olha, basicamente a mão de obra nossa é engenharia qualificada, técnicos especializados, manutenção, operação e, claro, todo o serviço burocrático, administrativo, financeiro, etc. Agora, o importante, falando em startup, João, é o seguinte, há uma startup montada na Avenida Afonso Pena, todinha alimentada com folga pela CEMIG Telecom. Agora estamos fazendo a segunda, sabe onde vai ser? Naquele Rainha da Sucata, aquele prédio diferente ali na Praça da Liberdade. Ele também, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, vai criar ali o seu programa de startups. De novo, a CEMIG Telecom colocando disponibilidade muito acima do que eles precisam. E o chamado PH7 Criativo, que é um projeto da FIENG para criar um núcleo de startups pesadíssimo em Minas Gerais, a partir daquele antigo prédio do Benji, né, ali na Praça 7, de novo está ali também a CEMIG Telecom. Quer dizer, onde há avanço, há a CEMIG Telecom, onde há modernidade, há a CEMIG Telecom. E só para concluir, eu queria te contar um caso, e ao senhor e a senhora que estão aí em casa nos ouvindo. Em 2010 foi feita uma pesquisa por um desses grandes institutos de pesquisa, quais eram as necessidades do cidadão. O que apareceu? Saúde, educação, transporte, segurança e internet. No final de 2016, portanto 6 anos depois, qual é o cenário? Primeiro, internet. Segundo, saúde. Terceiro, segurança. Quarto, educação. Quinto, transporte ou mobilidade. Quer dizer, a internet hoje, gente, virou essa febre que o mundo inteiro dispõe dela com segurança, conforto, bem-estar, etc. E o cidadão, acima de tudo, viu, João, é uma noção para a cidadania. O cidadão vai melhorar mais ainda, que nós estamos com um projeto muito bacana, associado com o consumo de energia da CEMIG, para fornecer Wi-Fi gratuito em praças, debaixo de linha de transmissão e nas regiões carentes. Porque hoje o camarada até pode não pagar a conta de luz, mas a internet ele paga. E se eu fizer um projeto global associando as duas coisas, sabe o que eu vou ter? Ele paga a conta de luz, ele se insere na cidadania e recebe Wi-Fi gratuito. Do ponto de vista da sua empresa, dentro desse contexto de inclusão social que o senhor está promovendo, nós estamos falando de Belo Horizonte ou também do interior? Porque aqui nós temos uma mania de achar que tudo é só em Belo Horizonte. É uma caixa de ressonância, a capital. Claro, os poderes estão aqui, mas e o interior? Qual o papel que ocupa? Olha, para nós hoje o que é importante é o cidadão. Minas Gerais tem uma grande população na Zona da Mata, onde nós estamos servindo bem, no sul de Minas, onde nós estamos servindo bem, no norte, no nordeste, noroeste. Para nós, então, a cidadania é mineira. Agora, tem polos que se desenvolvem mais, né? Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, no sul de Minas, Passos, São Sebastião do Paraíso, Divinópolis, no oeste, Viçosa, Ubá, Cataguás, Leopoldina, na Zona da Mata, Teoflotone, Valadares, Ipatinga, no leste, Montes Claros. É a distribuição geográfica, aí não somos nós não temos uma preferência. O que nós temos é disponibilidade de serviços com fibra ótica para atender o desenvolvimento de Minas e para levar a informação, a educação, a segurança e o bem-estar ao cidadão mineiro. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando sobre a CEMIG Telecom com o presidente da empresa que pertence à CEMIG, Aloísio Vasconcelos. Eu espero você, até já.
Nós estamos conversando hoje com o presidente da CEMIG Telecom, o engenheiro Aloysio Vasconcelos. Agora, senhor Aloysio, no final do programa, esse último bloco, não é? A gente amarrar os pontos principais e o que eu gosto de falar que é o tal do ping-pong, né? Informação rápida e objetiva. Vamos lá. O senhor colocou o contexto geral da CEMIG Telecom, a inclusão social, o Wi-Fi, ou seja, a atuação em Minas, no país e também na globalização. Hoje nós estamos no mundo, é uma bolinha girando com velocidade. O que é o próximo passo? O senhor citou um pouquinho no segundo bloco, agora no segundo semestre. O que nós temos aí em tela para a realização de investimentos através da sua empresa, a CEMIG Telecom? Primeiro, nós estamos investindo para melhorar a segurança. Segundo, nós estamos investindo, claro, quando eu digo investindo, é através de licitação, editais públicos, com mais absoluta transparência. Nós administramos dentro da lisura ética de conduta, com tudo à disposição das autoridades, do público em geral, mas a empresa está realmente melhorando seus equipamentos para segurança, melhorando o espaço físico, ou seja, nós vamos lançar mais 2.000 quilômetros de fibra para ampliar em Minas, Goiás, porque eu estou de olho no Mato Grosso também, que é um bom mercado, né? E, naturalmente, que nós estamos fazendo alguns convênios com universidades. Eu já citei as várias startups aqui, as universidades, seja de Itajubá, de Juiz de Fora, e outras que tem, São João del Rei, que tem um nível muito bom. Essas universidades podem e devem nos utilizar, por quê? Porque nós temos uma facilidade muito grande de mostrar a qualidade boa para laboratório, para testes, para desenvolvimento, e que a gente também quer aprender. A gente precisa, cada dia aparece um sinal novo, cada dia aparece uma antena nova, cada dia aparece uma modernidade, a gente tem que se reciclar, né? E nesse sentido, a CEMIG Telecom é uma porta aberta para o futuro, prestigiando startups e recebendo input e dando output para as universidades e os centros de pesquisa. Senhora Luiz, a gente sabe também que qualquer empresa, para crescer e para ter projeção nacional, tem que passar por São Paulo. É inevitável. É o PIBão nacional e as decisões são muito importantes do ponto de vista econômico e financeiro. O posicionamento hoje da CEMIG Telecom em relação a esse cenário, qual é? Boa pergunta, João. Sabe por quê? Não podíamos esquecer isso. A CEMIG Telecom fez um contrato de swap, é uma troca, né? Mineiro entende bem de escambo, de troca, com uma empresa americana chamada Level 3, e ela nos cedeu o acesso a São Paulo via Fernão Dias, pela BR-381. E nós cedemos a ela uma outra parte de rede que ela tinha interesse. Então, não houve gasto de ninguém em dinheiro vivo, mas nós, CEMIG Telecom, chegamos a São Paulo, onde estão os 8 data centers maiores do país, onde estão os centros de distribuição, e eu acredito que bancos grandes, como, posso dar um exemplo aqui de um banco mineiro, o Banco Mercantil, que tem uma grande influência no interior de São Paulo, vão usar amanhã o serviço da CEMIG Telecom. Então, é uma expansão permanente, um crescimento permanente. Vamos fazer a mesma coisa utilizando uma outra rede pela Via Dutra e chegar ao Rio, como eu já manifestei antes, e todo aquele parceiro do mundo que tiver desenvolvimento de tecnologia, pesquisa, que quiser modernidade, seriedade, transparência, procure a CEMIG Telecom. Lá ele tem uma porta aberta e, principalmente, uma qualidade de gente boa, mineira, técnica, de altíssimo nível. E nós tivemos também, historicamente, nessa linha do tempo da internet, a chamada bolha da internet. E aí, o que sobrou? Sobraram fibra ótica para todo lado. E daí, os americanos compraram, os indianos compraram e deu esse boom. Porque para chegar até você, tem que ter a fibra ótica. Claro, pode ser por satélite, mas tem todo um sistema que a gente chama de hardware. Né? E o software é a gestão, são os programas, os sistemas que fazem isso funcionar. Onde é que eu quero chegar com a sua posição em relação à CEMIG Telecom? Além da Fernão Dias, o senhor disse também a Via Dutra. Sim. Bom, no caso da Fernão Dias, o que eu quero dizer? As empresas do sul de Minas, elas já estão demandando? Porque a fibra está passando ali, não é? Muito, muito.
Antes já demandavam? Não. Ou só depois da assinatura com a Level 3? Só depois e principalmente num polo chamado Pouso Alegre. Pouso Alegre conseguiu capitalizar aquela região, ampliou muito a rede de distribuidores de internet, de provedor de internet, quase que eu falo em inglês aqui, perdão. E mas hoje... pode falar, tem muita gente que assiste que fala inglês. Não, desculpa. E estamos na internet também, né? E nós conseguimos já ali crescer de uma maneira forte, consolidada, com o atendimento de internet de alta qualidade para o setor industrial, setor técnico, universidades, laboratórios, empresas, fazendas, núcleos, enfim, levando a educação até o meio rural, onde hoje nós estamos atingindo níveis bem satisfatórios já com a nossa empresa, em parceria com as universidades do sul de Minas. Nosso tempo, por enquanto, acabou e eu gostaria que o senhor fizesse uma colocação, o que tem no horizonte, o posicionamento da CEMIG Telecom num país que está vivendo uma crise econômica em muitos setores. O senhor está otimista, pessimista ou realista? Eu tenho um defeito, eu nasci otimista, eu acredito no Brasil, o Brasil é maior do que a crise, o Brasil é maior do que os problemas que inventam para ele. Mas eu queria terminar, João, dizendo que eu tenho um sonho. Martin Luther King não tinha o dele, eu tenho o meu. Sabe qual que é meu sonho? É que o mineiro um dia faça com a CEMIG Telecom, igual ele faz com a goiabada de Ponte Nova, o queijo do Cerro, a pinga de Salinas, o doce de Poço de Caldas, o pé de moleque de Piranguinho, a pamonha de Janaúba. Ou seja, o mineiro não desgruda dessa coisa gostosa e eu sonho que a CEMIG Telecom amanhã entre na alma e no coração dos mineiros. Muito bem, já no final do programa, nós sempre recomendamos um vinho da Casa Rio Verde. Ele faz a harmonização com o livro. O vinho dessa semana é o Passo a Passo. Ele é um espanhol da Volver, é um tinto muito bom. Você pode fazer a harmonização com o livro que é da editora Record. É esse livro aqui. Você está vendo aí? Impasses. Este é um livro de oposição a um modo de fazer política. É uma nova maneira de pensar a política e fica aqui também esta recomendação para a harmonização do livro com o vinho desta semana. E eu quero agradecer a presença aqui do presidente da CEMIG Telecom. Eu que agradeço fraternalmente. Obrigado a todos. Muito obrigado. Bem, você pode assistir o programa através da internet bhnews.tv.br, facebook.com/JC Amaral News, no YouTube você digita João Carlos Amaral Entrevista. E com isso você tem o nosso programa. Obrigado pela audiência e lembre-se, só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Pense nisso. Até a próxima.